Bem-vindo ou bem-vinda a este meu espaço onde vou partilhar contigo tudo aquilo que eu sei sobre a aromaterapia. Vou, acima de tudo, partilhar contigo a minha experiência com os óleos essenciais. Hoje vou-me apresentar, vou-te contar um bocadinho sobre mim e sobre como a aromaterapia entrou na minha vida. Eu sou a Silvia Ferreira. Sou mãe de uma menina que faz este ano, em julho, 5 aninhos. E foi ela que motivou algumas das maiores mudanças na minha vida. Sem dúvida que foi ela que me trouxe o papel mais importante que eu desempenho hoje em dia, que é o papel de mãe. E foi também por ela que decidi experimentar os óleos essenciais e decidi enveredar por este mundo da aromaterapia, ainda assim, muito a medo, com muito ceticismo e muitas dúvidas à mistura, porque era um mundo completamente desconhecido para mim. Eu até àquela altura nunca tinha ouvido falar em óleos essenciais para uso terapêutico. Achava que os óleos essenciais eram aromas, eram perfumes que nós podíamos utilizar para dar cheirinho à casa, para fazer cremes que cheirassem bem, portanto, que o único propósito dos óleos essenciais era realmente dar um cheirinho bom à nossa casa ou àquilo que nós quiséssemos fazer e onde os quiséssemos utilizar. Não, estava muito longe de imaginar que eles tinham estas propriedades, que eram riquíssimos em propriedades terapêuticas, que poderiam beneficiar a nossa vida e podiam ajudar o nosso corpo ao nível físico, mental, emocional, hormonal. Estava mesmo muito longe de pensar isso. Então, começando pelo início, a Iris nasceu e já na gravidez eu tinha decidido que ia deixar o trabalho onde estava naquela altura e decidi que ia ficar com ela em casa o máximo de tempo possível, a não ser que surgisse uma oportunidade de trabalho que fosse realmente apelativa para mim. Isso aconteceu quando ela tinha mais ou menos um ano. Eu e o meu marido tivemos a oportunidade de abrir um negócio próprio e então tinha chegado à altura de procurar uma creche e inscrevê-la e passar por todo esse processo, que é assim um processo bem difícil, bem desafiante para todos os pais, acredito. Para mim e para o meu marido foi igualmente difícil antecipar deixá-la, mas isso acabou por acontecer por volta de quando ela tinha mais ou menos um ano e meio, quando tínhamos finalizado tudo e estávamos preparados para abrir a nossa loja. E aquilo que eu mais temia que acontecesse, aquilo que me contavam, aquilo que eu lia nos grupos do Facebook, nos grupos de mães do Facebook e que eu tanto temia aconteceu, que era ela adoecer quando fosse para a creche. Não que ela tivesse sido sempre completamente saudável, mas não tinha assim nenhum problema recorrente, não estava constantemente doente. Teve uma otite quando era mais pequenina, uma gastroenterite, mas de resto não tinha assim grandes problemas de maior, nem nada que fosse muito recorrente. Eram problemas de saúde, questões de saúde pontuais e até um certo ponto normais em todas as crianças. Então, com a entrada na creche, isso mudou. Logo na primeira semana ela ficou doente, né? Vieram as ranhocas, depois vinha a tosse com expectoração e tudo isso acabava por evoluir até uma infecção respiratória, que implicava idas ao pediatra, idas às urgências, medicação, antihistamínicos, bombas, lavagens nasais, enfim, todo esse ritual que eu tenho a certeza que se tu és mãe ou se és pai e me estás a ver, que reconheces muito bem. Há poucos pais que eu conheço que não tenham passado por isto. Então isso aconteceu uma vez e depois ela recuperou, voltou à escola, voltou a acontecer, recuperou, voltou à escola, voltou a acontecer e eu e o meu marido
já estávamos a ver a nossa vida a andar para trás, literalmente, porque acabados de abrir um negócio, uma loja, que implicava que um de nós estivesse lá sempre, portanto, não era viável fechar quando tínhamos ainda acabado de abrir e termos uma menina com um problema de saúde recorrente, não é? Não era um problema de saúde crónico, nem nada de grave, mas era uma situação que acontecia constantemente. Portanto, ela semana sim, semana não, adoecia, tinha que ficar em casa, fazia febre e algum de nós tinha que ficar com ela, principalmente eu, porque ela mamava e ainda mamava muito na altura. Amamentei até agora, portanto ela tem quase 5 anos e volta e meia ainda pede um bocadinho de maminha e ainda dou, embora seja muito o miminho, mais o miminho do que propriamente o alimento, porque já não é propriamente alimento para ela, mas ainda é o conforto que ela procura de vez em quando e eu não nego nunca. E então tinha que ser eu a ficar com ela em casa. O meu marido tinha que sair do trabalho para ir assegurar a loja, portanto, acho que consegues perceber os constrangimentos todos que a situação causava. Isto além de termos a nossa filha doente, que obviamente é assim a maior dor que o coração de um pai ou de uma mãe pode sentir, ver os nossos filhos doentes e sentir-nos impotentes e incapazes de os ajudar ou de atenuar aquilo que eles estão a sentir e aquilo que eles estão a passar. Naquela altura, a única coisa que eu podia fazer era dar-lhe o meu conforto e fazer o possível, dar os antihistamínicos, fazer as lavagens nasais, que eram verdadeiros rituais de tortura. Ela simplesmente detestava e já nem tolerava que lhe tocassem no nariz, mas não podíamos fazer muito mais. Eu já tinha lido num grupo do Facebook, num grupo de mães, já há uns meses atrás, andava atenta a ver as partilhas das mães que tinham crianças nas creches, porque eu ia passar por essa experiência, então estava sempre muito atenta a essas publicações e tinha visto uma mãe a comentar e a falar sobre os óleos essenciais e que utilizava no filho dela e que ajudava a prevenir que ele adoecesse com tanta frequência. Eu achei aquilo interessante, lá está, foi assim o primeiro contacto que eu tive com este mundo, com esta realidade. E então mandei mensagem a essa mãe a perguntar, a pedir para que ela me explicasse mais. E ela explicou-me tudo direitinho, inseriu-me num grupo no Facebook onde tinha imensa informação, imenso conteúdo, imensas partilhas, e eu fiquei simplesmente fascinada já na altura. Mas, como boa cética que sou e com uma formação base em criminologia e pensar que, ok, isto é tudo bom demais para ser verdade. Foi exatamente isto que eu pensei. Tipo, o que é que está aqui? O que é que se passa? Tipo, tem que haver aqui algum senão, tem que haver aqui algum gato escondido em algum lado, porque isto parece-me ser bom demais. E então decidi fazer a minha própria pesquisa, decidi um, procurar informação por mim própria, em vez de estar completamente dependente da opinião de uma pessoa que eu ainda mal conhecia. Entretanto, tornou-se numa boa amiga e na pessoa que me tem acompanhado desde sempre, mas naquela altura ainda era uma desconhecida para mim. Então fui pesquisar. Pesquisei, vi que havia imensa informação, imensas marcas, imensa oferta, muita disparidade entre umas e outras, e sem dúvida que a confusão se instalou. No entanto, passados uns meses e a situação não melhorava cá em casa, portanto a Iris continuava a adoecer de forma recorrente, eu decidi, depois de uma consulta no pediatra, em que ele nos diz. Em que eu lhe pergunto, por favor, doutor, o que é que eu posso fazer para prevenir, para ajudar a prevenir, alguma coisa que eu possa fazer para ajudar a minha filha a não adoecer tantas vezes. E ele disse-me para lhe dar antihistamínico um mês inteiro seguido. E eu aí nesse momento decidi que não, que tinha que tentar algo diferente
E disse para o meu marido no carro, quando estávamos a vir embora, que ia comprar um kit de óleos essenciais e que ia experimentar. Mal não fazia, eram produtos naturais. Na altura eu tinha acompanhamento, tinha essa pessoa que me ajudava e que me dava toda a informação que eu precisasse, e eu senti muita segurança e comecei a confiar nela, porque de facto ela me deu toda a informação que eu precisava e toda a informação de fontes seguras, de fontes fidedignas, portanto são informações de aromaterapeutas certificados, dos maiores aromaterapeutas certificados do mundo, e então senti muita segurança, senti que ia estar acompanhada e que ia estar bem acompanhada. E arrisquei. Fui em frente, comprei um kit inicial e comecei a utilizar os óleos essenciais cá em casa. Pois a diferença foi assim, da noite para o dia. Eu passei de ter uma criança que adoecia semana sim, semana não, para ter uma criança que nunca mais fez uma infecção respiratória. E fez, em fevereiro de 2021, 3 anos desde que eu comecei a usar os óleos essenciais, 3 anos desde a última infecção respiratória que a Iris fez. Desde então, a nossa vida mudou completamente, porque com os óleos essenciais consegui controlar essa situação, consegui prevenir, acima de tudo, não só tratar, porque quando os óleos essenciais chegaram, ela já estava com aquela tosse, com expectoração, com aquela tosse horrível que fazia adivinhar uma nova infecção respiratória. Não só consegui tratar disso, impedir a evolução desse estado para uma infecção, como consegui posteriormente prevenir novas situações semelhantes. E com isso veio todo um conjunto de novas experiências e de situações onde usei os óleos essenciais e tem sido simplesmente fantástico. Mas isto são temas para outros vídeos e vou partilhar tudo contigo, prometo, porque isto é bom demais para ficar só para mim. A partir do momento em que eu comecei a perceber o quão espetaculares os óleos essenciais são e o quão benéficos eles podem ser para uma pessoa, era impossível eu não partilhar. Era impossível eu não dizer, não divulgar, não falar. Eu tenho isto em mim, gosto de tudo aquilo que é bom, gosto de partilhar. É como nós quando vamos a um restaurante e temos uma experiência espetacular, claro que isto tem níveis diferentes, mas quando vamos a um restaurante e temos uma experiência espetacular, nós partilhamos sobre isso, não é? Quando um amigo nos pergunta: conheces algum restaurante porreiro? Tu dizes: olha, vai àquele restaurante, é espetacular, certo? Portanto, é um bocadinho por aí. Isto foi tão bom para mim e está a ser tão bom para centenas de outras famílias que agora tenho o prazer, o gosto de acompanhar, que era mal demais eu guardar isto só para mim. Era mal demais nós guardarmos isto só para nós. E, portanto, o objetivo deste cantinho, deste espaço, é efetivamente partilhar tudo aquilo que a aromaterapia me trouxe a mim e às pessoas que eu acompanho de bom, e partilhar a nossa experiência para que, de alguma forma, isso ajude outras pessoas e outras famílias. Se gostaste e queres seguir e queres acompanhar a minha jornada e as minhas partilhas, faz gosto na página do Facebook e do Instagram, e faz subscrever no canal do YouTube para poderes receber todas as notificações quando eu partilhar um vídeo. E obrigada pelo teu apoio, obrigada por estares aqui. Um beijinho. Até à próxima!